Bom, pessoal, continuando então, agora a gente vai dar uma olhadinha nos tipos de dados, começando aí pelos tipos numéricos, tá? Em Python a gente tem três tipos numéricos, tá? Números inteiros, números de ponto flutuante, float, né? E números complexos. A gente vai dar uma olhadinha em tipos no tipo inteiro e no ponto flutuante, que são os dois que a gente vai usar mais aí nesse começo das aulas. Mais para frente a gente vai dar uma olhadinha também nos tipos complexos. Então em Python, para a gente trabalhar com o número inteiro, né, a gente pode entrar ele na notação decimal, mas pode usar também outras notações. Por exemplo, se eu quiser entrar com um número binário, eu posso colocar 0b e o número. Por exemplo, 0 binário vai ser 2 decimal. Se eu quiser trabalhar, por exemplo, com a notação octal, 0O e o número que a gente quer. Então a gente tem a notação octal. Ou mesmo hexadecimal, 0x e eu tenho um número hexadecimal. Todos eles, pessoal, são números inteiros, tá? Funcionam da mesma maneira. Aqui a gente está trabalhando com os números literais, né? Mas a gente pode atribuir esses valores aí a variáveis. Então, por exemplo, meu x pode ser o número 5. E aí, como a atribuição não retorna nenhum valor, né, a gente não tem a célula de saída aqui no Colab. Tá? Então, x é igual a 5, y é igual a 3, e aí a gente pode trabalhar com essas variáveis. X vezes y vai me retornar um determinado valor. Ou eu posso colocar aqui w igual a x vezes y. E aí agora o w guarda esse valor, certo? A gente tem as operações matemáticas básicas aí para trabalhar com os números inteiros, né? Então, 2 mais 2, 5 menos 2, 5 vezes 5, 5 dividido por 2. E aí aqui olha que interessante, a gente entrou com dois números inteiros e a saída da divisão foi uma saída de ponto flutuante, tá? A gente sabe disso porque tem aqui, né, o símbolo decimal, o pontinho aqui que mostra que isso aqui é um ponto flutuante. É um número em uma variável, não, na verdade não é uma variável, mas é um literal aqui no formato de ponto flutuante, tá? Então a saída da divisão, ela vai ser sempre aí um ponto flutuante. Eu posso também querer, por exemplo, o resto da divisão, o resto inteiro da divisão, né? O resto da divisão inteira. Por exemplo, 5 dividido por 2, se a saída fosse inteira, seria 4. Se eu quiser o resto da divisão, que é o 1, né? Eu posso usar o operador aqui de módulo, que é a porcentagem. Então, 5 módulo de 2, 5 mod 2, vai me retornar 1. 4 mod 2 vai me retornar 0. Então isso aqui é aquela forma que a gente usa normalmente aí dentro dos nossos programas para saber se um número é par ou se um número é ímpar, né? Quando a gente está desenvolvendo para a web, a gente costuma usar esse tipo de coisa para, por exemplo, pintar uma tabela, pintar uma célula da tabela com fundo, né? Igual aqui no Colab, na verdade. A gente tem algumas com cinza, algumas com branco. Então a gente pinta as pares de uma forma e as ímpares de outra. Tá? Então a gente usa bastante esse tipo de operação aí dentro do desenvolvimento. Desenvolvimento web e também em outras formas de desenvolvimento. As operações, elas são realizadas numa determinada ordem, tá? Então vamos aumentar aqui um pouquinho da tela, facilitar aí a visualização. Mas, por exemplo, 2 mais 2 vezes 5 mais 2, o resultado é 14. Por quê? Porque a gente faz primeiro o 2 vezes 5 é 10, mais 2, 12, mais 2, 14. Tá? Se a gente quiser mudar essa precedência, ou deixar clara qual é a precedência que está sendo usada, a gente pode colocar entre parênteses. Então, se eu quiser somar primeiro 2 mais 2 e multiplicar
pelo resultado de 5 mais 2, eu coloco aí entre parênteses e eu vou ter o resultado 28. 2 mais 2, 4. 5 mais 2, 7. 7 vezes 4, 28. Um outro operador que a gente acaba usando bastante também é a potenciação, né? Então a gente usa aqui 2, asterisco, asterisco, 5. Isso aqui vai fazer 2 elevado à quinta. 32. 2 elevado à oitava. 256. Então é outro operador que a gente usa bastante aí, tá? Além desses operadores matemáticos, a gente tem também os operadores de comparação. Então eu posso, lá no caso, eu tenho meu x e o meu y, eu posso comparar os valores dessas duas variáveis. X maior do que y, ó, me retorna o valor booleano verdadeiro. X maior ou igual a y também vai me retornar verdadeiro. Então eu posso usar x maior, x menor, menor ou igual, né, menor do que y, falso, x menor ou igual a y, falso. E se eu quiser comparar se os dois valores são iguais, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou usar então o igual igual, porque um igual só, né, um sinal de igual é atribuição. Comparação a gente usa igual igual. Então x igual a y é falso. Tá? E se eu quiser saber se eles são diferentes, eu vou usar exclamação igual. E aí a gente tem o resultado verdadeiro. Então os operadores de comparação são esses e eles sempre vão retornar para a gente um valor booleano, certo? Pessoal, uma coisa muito legal do Python, né, especificamente do Python 3, que é o que a gente está usando aqui, é que a gente não tem um limite para o tamanho dos números inteiros, tá? Não é como em outras linguagens que a gente tem uma certa limitação aí no número de bytes. Aqui, na verdade, a limitação é a memória do nosso computador. Tá? A gente consegue ter números inteiros aí bem grandes. Até por isso, Python é uma linguagem bastante usada aí para data science e machine learning, porque a gente tem essa facilidade aí com as operações matemáticas, certo? Bom, falando então de ponto flutuante agora. Ponto flutuante, se a gente quiser declarar um ponto flutuante, por exemplo, x no momento é um inteiro 5. Se eu quiser que seja um ponto flutuante 5, eu vou colocar x igual a 5 ponto. Tá? Não preciso colocar o zero, mas se colocar também não tem problema. A partir de agora, se a gente imprimir, né, mostrar, ele vai sair aqui sempre com ponto zero, porque ele está armazenado como um valor de ponto flutuante. Tá? Eu posso usar também a notação científica para um ponto flutuante. Por exemplo, 2 elevado à décima. Tá? Isso aqui é uma representação, né, uma forma da gente entrar com valores de ponto flutuante. Ou 2, por exemplo, a menos 10. Aqui no caso ele já me mostra também na notação científica. Tá? Então essas são as formas da gente entrar e trabalhar aí com números inteiros e números de ponto flutuante. No caso dos números de ponto flutuante, pessoal, eles têm uma limitação, né? A forma como eles são geralmente representados na memória é com 64 bits, tá? Mas isso pode variar de uma plataforma para outra. Se você está rodando, por exemplo, Python no Windows 64 bits ou 32 bits, ou você está rodando numa arquitetura ARM, essa representação pode ser diferente, tá? Mas em geral é 64 bits. Então a gente fica limitado a representar valores numa faixa aí que vai até mais ou menos 1.8 vezes 10 a 308, mais ou menos, tá? Já é um número bem grande, dá pra gente fazer bastante coisa. Tá? Então só para mostrar aqui para vocês, eu posso representar até 1.79 elevado a 308 como ponto flutuante. No caso aqui eu estou num Linux 64 bits. Tá? E esse número ainda cabe aí dentro da representação do Python. Se eu passar
desse valor, 1.8 elevado a 308, vocês vão ver que agora ele já vai me retornar como se isso aqui fosse um valor infinito, tá? Então, passou da representação aí que ele consegue, ele já passa a ser o infinito, tá? A mesma coisa, a gente tem uma limitação indo para o lado do zero, né? O menor número aí, o mais próximo de zero que a gente vai conseguir representar é 5 elevado a menos 324, tá? Passou disso, 5 elevado a menos 325, opa, ele já disse que é zero, tá? Chegamos próximo demais aí do zero. Então, é isso que a gente tem aí para ver sobre números, tá? Sobre números inteiros e números de ponto flutuante. Não esquentem muito a cabeça com essas questõezinhas aqui do ponto flutuante, mostrando para vocês mais como curiosidade. O importante mesmo para esse nosso começo de aulas é vocês conhecerem os operadores aí de comparação e os operadores matemáticos, tá? Depois a gente vai pegando aí os ponto flutuante com mais calma, aula a aula. Até mais.